Amém, queridos? E nesse dia, nós queremos compartilhar a palavra do Senhor com você. Então vamos ler este salmo, salmo de número 46. E o tema da nossa mensagem é Castelo Forte, refletindo sobre o salmo 46. Amém? Você já encontrou? Então vamos ler juntos essa palavra? Amém? A palavra do Senhor nos diz a partir do verso 1. Deus é o nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Então nessa hora eu te convido a nós orarmos mais uma vez, pedindo a graça do Senhor sobre este tempo em que passaremos, meditando em sua palavra. Amém? Você pode orar junto comigo? Querido Deus, mais uma vez, Senhor, nós clamamos o Senhor, o seu poder, a sua glória. Deus, nós clamamos a Ti, entendendo, Deus, que é o Senhor é quem nos ensina. É o Senhor Espírito Santo que ministra ao nosso coração. A Deus, e não importa, Senhor, o quanto a gente possa estudar, ler, ou Deus, tentar entender, mas se a Tua palavra não for revelada no nosso coração, de nada adianta. Por isso nós clamamos a Ti, Senhor, nessa hora, que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa nos mover em direção àquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração no dia de hoje. A Deus, e que possamos ser cheios da Sua graça, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. E nessa hora eu quero pensar com você um pouquinho sobre o que está acontecendo neste salmo. Se você esteve conosco na conexão de oração na segunda-feira, você sabe, a gente já abordou este salmo, a gente orou esse salmo juntos, E que salmo especial, porque a gente já falou um pouco dele também, dizendo que ele foi composto pelos filhos de Coré, e foi exatamente para que as mulheres cantassem. Se a gente, talvez a sua Bíblia tenha aí escrito um títulozinho do Salmo, aqui na minha versão está para o mestre de música dos coraitas, para vozes agudas um cântico, ou para os sopranos um cântico, que são as vozes femininas. Então, veja que interessante, e propício, nessa semana que estamos celebrando, a vida das mulheres, o Dia Internacional da Mulher foi nessa segunda-feira, e esse salmo, exatamente traz algumas lições para nós. Se a gente for analisar e estudar o contexto em que ele foi escrito num contexto de guerra, num contexto de tribulação, e não é fácil a situação em que ele foi escrito. Alguns relatam algumas possíveis datas em que este salmo foi escrito, mas uma coisa todo mundo concorda, é que exatamente eles viviam em tempos difíceis. E não é muito diferente do que nós vivemos, na verdade. Vivemos tempos difíceis, vivemos em que exatamente há um ano, se a gente for pegar lá no calendário, faz 364 dias hoje, 365 em torno disso, em que nós aqui como igreja anunciamos, que nós estaríamos suspendendo as nossas reuniões presenciais. Há exatamente um ano a Organização Mundial de Saúde declarou pandemia por coronavírus, e hoje no Brasil passam de 11 milhões de casos, e já são quase 300 mil mortes
por este vírus. Querido, nós vivemos tempos muito difíceis. Nesse fim de semana, durante essa semana, nós temos recebido anúncios, né, de várias pessoas que têm perdido seus entes queridos, tantas pessoas que estão passando por este processo de luto e que é algo tão difícil. E durante todo este ano de pandemia, a gente sabe quanta coisa a gente já passou. A gente muitas vezes foi tomado por angústia, por medo, por ansiedade. Quantas pessoas tiveram depressão, desenvolveram depressão, ou ainda tiveram suas vidas financeiras abaladas, ou elas foram demitidas dos seus empregos, ou suas empresas acabaram fechando, ou quantos milhares de estudantes, né, tiveram seus estudos interrompidos, ou tiveram seus estudos, né, prolongados por conta da pandemia. E tudo isso aconteceu com tão pouco tempo, né? Em um ano, quanta coisa já aconteceu, quanta coisa nós já passamos. E durante este tempo, nós como igreja, nós temos falado aqui deste púlpito quantas vezes palavras de ânimo, palavras de coragem, palavras de fé, palavras de esperança, né? E como que nós podemos tirar lições preciosas de tudo isso, né? Que nós temos que nos manter firmes em meio a todas essas situações. Na palavra que o pastor pegou no domingo passado, ele fala exatamente sobre isso, de nós nos alegrarmos durante as provações, quando passarmos por provações, porque nós sabemos que as provações, elas nos levam à maturidade. Essa é uma ferramenta, né, uma excelente oportunidade para que nós possamos crescer espiritualmente, crescer também no nosso caráter, na nossa maturidade. Enfim, o Senhor tem propiciado um tempo precioso que nós precisamos nos agarrar, né? Nós precisamos realmente nos manter firmes no Senhor. E no Salmo 46, os salmistas eles relatam esse cenário também que é caótico, né? Bem parecido com o que a gente vive hoje. Aqui eles relatam, principalmente no versículo 2 e 3, que dos desastres naturais, do pânico e da falta de esperança que eles estavam vivendo. Versículo 2 e versículo 3, ali ele diz que eles não temem, porque embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, e embora estrondem as suas águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Veja, eles fazem uma analogia a exatamente isso. Os montes que são para eles ali na época figuras constantes, imensos, que nada poderia abalá-los, e também eles fazem menção ao mar, que ele é instável, furioso, e tem ondas que levam para lá e para cá. Então veja, eles fazem exatamente essa analogia, os montes estão se abalando. Veja, algo que para eles era imutável, algo que para eles aquilo não se perdia, não se abalava, nessa hora estava sendo abalado. Então veja, o quanto eles estavam preocupados com toda a situação que estava acontecendo. E ali a gente consegue ver que, nesses versículos, que embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, ainda assim, no primeiro versículo, eles dizem: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, um auxílio sempre presente na adversidade. E nós falamos sobre isso na segunda-feira também, mas o porquê eles falaram que Deus era o refúgio e fortaleza? É exatamente isso, dizendo que Deus, Ele é para quem nós podemos correr e poder se esconder. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Quem sabe você esteja passando por situações muito difíceis no meio da sua família, no seio ali da sua casa ou no seu trabalho. Parece que às vezes o ambiente em que você está, tudo está desmoronando. Aquilo que você achava que era certo está desestabilizado nessa hora. Aquilo que você achava que estava tudo bem, agora tudo parece que perdeu o fundamento, parece que aquilo está em ruínas. Ainda assim, eles falam que Deus é o refúgio e fortaleza. Isso quer dizer, querido, que nós podemos nos achegar diante do Senhor e encontrar nele o refúgio, encontrar nele o esconderijo. Sabe, uma analogia muito interessante é se a gente for parar para pensar no refúgio na estrada. Se você já teve a oportunidade de dirigir até o litoral, você sabe que nós passamos por uma serra, e no meio dessa serra, em alguns pontos específicos, existem os refúgios, onde você pode parar o seu carro, né, estacionar,
de maneira segura, onde você pode deixar passar, né, aquela neblina, ou deixar passar a chuva, esses momentos, né, que são difíceis, tensos, para a gente poder dirigir, né, durante essas inconstantes da natureza, né, também é onde você pode descansar, caso você esteja sonolento, cansado, é o refúgio onde você está seguro, e é exatamente assim que o Senhor é para nós, um lugar de refúgio, é no Senhor onde nós podemos descansar o nosso coração, né? Nós temos visto quantos irmãos têm feito pedidos de oração, falando, querido pastor, obreiro, a gente está passando por tempos difíceis, a minha vida está uma montanha russa, está tudo se desmoronando, eu estou passando por um deserto, enfim, querido, não importa a circunstância que você está passando, que eu esteja passando, mas nós sabemos que podemos encontrar refúgio no Senhor, um esconderijo no Senhor. Se a gente for pegar nos Salmos, e se você já teve a oportunidade de ler outros Salmos, você pode se lembrar de quantas vezes os salmistas falam que o Senhor é o refúgio, que o Senhor é o esconderijo, que o Senhor é a torre forte, é o socorro bem presente. Veja quantas vezes nós podemos descansar no Senhor. Sempre, sempre nós podemos encontrar no Senhor, correr para o Senhor e encontrar nele abrigo e refúgio. E aí o versículo continua, porque Deus não é só refúgio e fortaleza, mas Ele também, Ele é auxílio bem presente. Talvez a sua tradução está escrito socorro bem presente. E o que é isso? É exatamente quando você precisa de socorro. Quando você está passando por um momento difícil. Você precisa de socorro, você precisa de um auxílio, quando você precisa de ajuda. Quando as situações estão difíceis. Quando você se vê sem saída. E é exatamente que o Senhor é para nós. Este socorro bem presente, este auxílio. Por quê? Porque mesmo nós passando por tribulações, Ele nos dá força para enfrentá-las. Sabe, querido, que Deus pode muito bem nos esconder e nos livrar das tempestades da vida, mas muitas vezes Ele está conosco justamente para poder ser o auxílio para nós, para Ele ser suficiente. E é isso que a palavra diz, que Ele é o nosso auxílio, o nosso socorro sempre presente. Então, Ele não vem, presta socorro e vai embora, não, Ele sempre está conosco. Isso quer dizer, querido, que a gente não precisa procurar ajuda em outros lugares, e nem adianta, porque é somente o Senhor que pode nos dar auxílio real, é somente o Senhor que pode nos proporcionar um auxílio, um abrigo, um refúgio, uma fortaleza, e é nele que nós podemos recorrer. Isso também é uma prova, no Salmo 102, a partir do versículo 25, ele diz assim: no princípio, o salmista falando ao Senhor, no princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas tu os trocarás e serão jogados fora. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Os filhos de teus servos serão uma habitação, e os seus descendentes serão estabelecidos na tua presença. Sabe o que isso quer nos dizer? É que mesmo quando nós vemos que as coisas estão se abalando, nós sabemos que o Senhor permanece o mesmo. No livro aos Hebreus, na carta aos Hebreus, lá no Novo Testamento, a gente pode entender também o escritor dos Hebreus falando que Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será, eternamente será o mesmo. Ele não muda. Isso é um atributo de Deus. Ele é imutável. Ele não tem variação. O nosso Deus não tem altos e baixos, não. Ele não é inconstante. Ele é firme, Ele é seguro, Ele permanece o mesmo, Ele é imutável. E é nele que nós podemos pôr a nossa confiança e nossa segurança. Quantas vezes nós ouvimos dizer que nós precisamos buscar uma estabilidade financeira, uma estabilidade emocional, uma estabilidade familiar. Mas, querido, deixa eu te dizer, não existe estabilidade neste mundo.
Nada é estável. Tudo muda neste mundo. Quem sabe a gente, né, tantas pessoas colocavam a sua confiança nos seus trabalhos, de que, não, é sagrado que todo mês vai cair lá na minha conta o meu dinheiro. Ou quantas pessoas falam assim, não, já está tudo certo, né, a nossa família aqui, ninguém muda, está tudo tranquilo, está todo mundo bem. E durante essa pandemia a gente vê as coisas virando de cabeça para baixo. As coisas que talvez você tenha se apoiado, achado que era estável, que você estava na sua estabilidade, né, a pandemia provou que nada é estável. Nem mesmo o amanhã, não é verdade? Quantos de nós não fizemos planos, né, antes deste último decreto, e de repente, de um dia para o outro, todas as coisas mudaram. Então veja que nada neste mundo é constante. Todas as coisas são variáveis, são mutáveis, mas só o Senhor é imutável. Às vezes, veja essa frase, Deus é como uma fortaleza contra os problemas que nos cercam. E em outras, Deus permite que passemos por provações, mas Ele passa por elas conosco. Amém? E que tipo de situação você está vivendo hoje? Como o Senhor tem se revelado para você? Será que você tem feito do Senhor o seu refúgio, a sua fortaleza? Ou o Senhor tem sido o seu socorro bem presente? Como o Senhor tem se revelado a você? Talvez você fale para mim, Ricardo, eu não experimentei nada disso. Eu ainda estou passando por tribulações, me vejo desesperado e sem auxílio. Mas querido, o Senhor só é refúgio, fortaleza e socorro bem presente para aqueles que confiam nele. Você tem confiado no Senhor? Você tem feito do Senhor a sua fortaleza? Porque sabe, Ele está disponível para ser isso para nós. Quando Moisés perguntou para Deus, dizendo assim, Deus, eu vou falar de ti, mas eu preciso que o Senhor me fale qual é o seu nome, para que eu possa chegar e falar. E ele fala, fale que meu nome é Javé. Fale que meu nome é o grande eu sou, o Elohim. Ou seja, o que você precisa, querido? Eu sou. Deus é. Se você precisa de auxílio, Ele é. Se você precisa de segurança, Ele é. Se você precisa de ajuda, Ele é. Se você precisa de refúgio, Ele é. Veja, o Senhor é tudo isso para nós. E nós temos que nos apegar nessa palavra, nessa verdade. E é somente lendo e meditando nas Escrituras, na palavra do Senhor, é onde nós podemos absorver isso, é onde nós podemos trazer da palavra para dentro do nosso coração. É como o salmista vai dizer que ele escreve a palavra de Deus dentro do coração. Ou seja, ele sempre traz a memória, ele sempre fica se lembrando das promessas de Deus. Deus como sendo sua fortaleza, seu refúgio, seu socorro bem presente. Amém? E se a gente continuar ali, versículo 4, ele diz que há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Sabe, antes nos versículos anteriores a gente estava vendo que o mar estava rugindo, o mar estava esbravejando, se colidindo com os montes, fazendo-os estremecer. Mas agora essas águas, que eram tão bravas e turbulentas, diante do nosso Deus, elas não são ameaçadoras. É como o episódio em que Jesus ordena ao mar, pare, cesse, vento, pare de soprar, mar, pare de rugir, acalma-te. É isso que o Senhor faz. Ele tem o controle sobre todas as coisas, inclusive sobre as situações da natureza. O Senhor tem um controle sobre todas as coisas. Nada foge da soberania do nosso Deus. E antes, essas águas que eram ditas como águas bramejantes, agora elas são como um rio de vida. Um rio que traz a vida. No versículo 5, ainda no versículo 4, ele diz que os rios cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. E aonde que habita o Altíssimo? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz que vocês não sabem que são um santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Sabe, querido, nessa época onde os escritores dos Salmos
compuseram essa canção, esse salmo, eles acreditavam que o lugar onde o Senhor habitava era um lugar alto, então por isso o Senhor tinha escolhido, né, o Monte Sião ali. E eles estavam falando destes montes imutáveis, né, esses montes firmes. Se a gente for olhar depois, os judeus, eles sempre depositaram, né, o seu entendimento de que Deus habitava dentro do templo, dentro de Jerusalém, a cidade de Deus. Mas depois de que Jesus veio, né, o véu do templo se rasgou, e agora Deus não habita, né, dentro de um templo. Deus não está preso entre quatro paredes, muito pelo contrário, Ele habita em mim, em você. Aqueles que confessam a Jesus Cristo como Senhor, né, e têm Ele como seu Salvador, né, eles sim experimentam o Espírito Santo, o próprio Deus, vivendo dentro do seu coração. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, na sua primeira carta aos Coríntios. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Sabe, nós somos templo do Espírito Santo. E estes rios, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo, é a presença de Deus dentro de nós. E se nós formos depois, se você quiser, você pode ler isso depois, João capítulo 4 e também no capítulo 7, Jesus dizendo que Ele é a água viva. Jesus é a fonte dessas águas. Quem bebe dele nunca mais tem sede. E se alegra, experimenta a real satisfação. E querido, então, o que a gente pode trazer? Qual a reflexão que a gente pode trazer para a nossa vida? Será que este rio da presença do Senhor tem alegrado o nosso coração? Como tem sido a sua vida interior? Nós sabemos que talvez as coisas exteriores estejam um caos, mas o que o Senhor nos fala é que Ele traz a paz que excede todo o entendimento. Ele traz a nós, Ele dá a nós essa paz. Como está o seu coração no dia de hoje? Está atribulado? Está ansioso, depressivo? Está triste? Querido, permita que a presença do Senhor entre e invada o seu coração. E possa limpar tudo isso, e possa trazer a alegria, como diz essa palavra, a alegria dentro do seu coração. Amém? Você crê nisso? Você crê que Deus pode trazer de volta alegria no seu coração? Nós cremos, Senhor, no nome de Jesus. Cremos que o Senhor pode fazer. No próximo versículo, olha que coisa incrível. O salmista dizendo, Deus nela está. Ou seja, Deus está neste lugar, está nessa cidade que Ele está dizendo. Este lugar não será abalado. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. E sabe, querido, quando a gente tem a consciência da presença de Deus, ela deve fazer diferença no nosso viver. Se este rio que flui de dentro do nosso coração é o rio da presença de Deus, da água viva, então isso traz diferença, isso faz diferença dentro de nós. Isso gera dentro de nós uma mudança de comportamento. Então, se agora o rio de Deus flui dentro do meu coração, eu não posso continuar do mesmo jeito que eu estou. A presença de Deus, ela vai afetar o jeito com que eu vivo, o jeito com que eu trabalho, o jeito com que eu administro as minhas finanças, administro minha casa, o jeito com o qual eu dirijo, o jeito com o qual eu falo com as pessoas. A presença de Deus está em mim. O Espírito Santo habita em mim. Então a minha vida tem que acontecer, tem que ser vivida de acordo com isso. Com o Espírito Santo habitando dentro de mim. E como eu faço isso? Me deixando render a obra do Senhor. O apóstolo Paulo também, na carta aos Efésios, vai dizer que do Senhor é o querer e o realizar da sua obra. Então, querido, o Senhor quer realizar a boa obra no meu coração e no seu coração, amém? Então, se Ele deseja fazer isso, é Ele quem faz. Mas precisa que eu e você nos deixemos abertos para que o Senhor faça essa boa obra no nosso coração. E possa frutificar os frutos do Espírito. O amor, a paz, a alegria, a mansidão, a paciência, o domínio próprio. Enfim, todo o fruto do Espírito. Ele tem que frutificar naturalmente da nossa vida. E é por isso que
nós não seremos abalados. Porque diferente dos montes que eles achavam que eram inabaláveis, imutáveis, e diferente também dos governos humanos, a gente lê lá no versículo 6, ele diz assim: nações se agitam, reinos se abalam. Veja, até os governos humanos que eles achavam, está tudo certo, nada vai abalar esse governo. Querido, não é assim, nós sabemos, nós vivemos numa instabilidade política gigantesca no nosso país. Então, diferente das coisas deste mundo que nós podemos enxergar, do poder e governo humano, diferente de todas essas coisas que podem ser abaladas, nós não seremos abalados, porque nós confiamos no Senhor. Se nós lemos depois o Salmo de número 125, versículo 1, diz que aqueles que confiam no Senhor não serão abalados, mas permanecem para sempre. Então, querido, é isso que o Senhor tem para nós. Se nós depositarmos a nossa confiança no Senhor, se a nossa fé está no nosso Deus, aí sim, todas as coisas podem acontecer, mas nós não seremos abalados, permaneceremos firmes, constantes no Senhor. Amém? Com nosso coração cheio de fé, com nosso coração cheio de alegria, cheio de palavras de esperança também para as pessoas. Querido, que dentro do seu coração você possa deixar fluir este rio do Senhor, para fazer transformar a sua vida. Continuando como a gente leu, nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a sua voz e a terra se derrete. E sabe, a consequência das nações se agitarem, ficarem perdidas, andando para lá e para cá, elas se abalam. A confiança nos seus governos se abalam, a confiança nas pessoas se abala. Querido, todas essas coisas são abaladas, mas nós temos que entender que a batalha pertence ao Senhor. E Ele é um Deus vitorioso. Quantas canções nós cantamos aqui dizendo que a vitória é do Senhor, que Jesus é vitorioso, que a vitória pertence a Ele. Querido, nós fazemos parte de um exército do Senhor, que já tem a vitória declarada. Então nós não precisamos temer uma derrota, porque sabemos que já estamos vivendo uma vitória, amém? E com a mesma determinação com que Deus falou, haja luz, haja todas as coisas, e com o verbo, com essa mesma determinação com a qual Ele falou para que seja criado todas as coisas, Ele também fará na sua batalha, Ele também fará isso no seu juízo. E nós sabemos, o nosso Deus é amor, mas Ele é também justiça. E o nosso Deus é quem faz a justiça. E nós precisamos clamar por essa justiça, por esse governo do Senhor. Porque aí sim, quando o governo de Jesus Cristo, for estabelecido, as coisas não vão mais se abalar. Não serão mais as coisas incertas. Não precisaremos mais ter medo. E não precisamos, porque nós temos Jesus como nosso governante. Ele é o nosso Senhor. Nós precisamos nos submeter ao seu governo. Porque o versículo 7 diz, o Senhor dos exércitos. Em algumas traduções diz, o Senhor dos exércitos de anjos. Este Deus está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Veja, Ele não é só uma torre onde nós podemos se esconder, mas Ele é uma torre segura. Ele é uma torre alta. Se a gente for pegar ali no original, diz que é um refúgio alto, inalcançável. É um lugar onde Ele mesmo nos guarda. Amém? E nos próximos versículos, do versículo 8 ao versículo 11, é relatado a vitória futura. O que há de acontecer? E o salmista dizendo, venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. E veja, é uma vitória futura porque estas obras que ele está citando ainda não aconteceram. Mas venham contemplar as obras do Senhor que tem feito. Então é com os nossos olhos da fé. É quando nós olhamos com um olhar profético, entendendo que o Senhor já está estabelecendo o seu reino, que o Senhor já está estabelecendo o seu governo. Então o salmista diz assim, venham contemplar as obras do Senhor.
Ou seja, pela fé, querido, eu e você precisamos olhar, mesmo que haja o maior caos, mesmo que todas as coisas estejam sendo abaladas, nós precisamos olhar com os olhos da fé, entendendo que Deus está sob controle. Essas situações estão sendo difíceis, mas Ele continua comigo. As coisas estão dando errado, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Se tudo der certo, Ele é Deus. Se as coisas derem errado, Ele continua sendo Deus. Se o milagre acontece, Ele é Deus. Mas se Ele não quiser que aconteça, Ele continua sendo Deus. E nós precisamos confiar que Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Porque a palavra do Senhor também diz, Romanos, capítulo 8, vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 12, perdão. Todas as coisas. Amém? Continuando, versículo 9, Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Veja, é Deus quem faz. Não é pela minha força, não é pela sua força, é o Senhor quem faz. E Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. É Ele quem quebra o arco e despedaça a lança. É Ele que queima os carros no fogo. O que quer dizer isso? Quer dizer que, além dele acabar com a guerra, ele cessar a guerra, ele também quebra, ele determina, ele faz com que nenhum potencial futura guerra aconteça. Ele cessa tudo isso. Ele destrói tudo aquilo que pode se tornar uma guerra futura. Ele faz cessar as guerras e despedaça todas essas coisas. E é por isso que a gente pode ver e a gente pode pensar, nossa, que cenário de guerra, né? que cenário destruidor. Mas nós sabemos, querido, que é nos dias futuros que o Senhor destruirá todos os seus inimigos. Ele fará com que sejam cessadas todas as guerras. E não vai ser por diplomacia, não vai ser por negociação, mas vai ser pela conquista. E o nosso Deus é um Deus vencedor. Amém? Não é um Deus perdedor, não é um Deus fraco. O nosso Deus é um Deus forte. E é por isso que quando as coisas se tornarem difíceis, ficarem difíceis, a gente não precisa desistir. Porque é Ele quem luta por nós. Amém? Amém? Você crê que o Senhor permanece lutando por você? Ainda versículo 10 diz assim: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Nesse momento, querido, o que o Senhor tem para nós? Dizendo, aquietem-se, fiquem calmos, parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Isso nos leva, nos impulsiona a pensar, será que nós temos deixado Deus ser Deus em nossa vida? Quem tem tomado as decisões do nosso coração? Nós mesmos ou o Senhor? Quem está lutando as nossas batalhas? Querido, deixa Deus lutar as suas batalhas. Deixa o Senhor fazer. Aquiete-se, descanse, fique calmo, saiba que Ele é Deus. Ele é exaltado entre as nações, Ele é exaltado na terra. E o último versículo, versículo 11, ele diz novamente esse refrão dessa canção, que é o Salmo 46, que diz que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode repetir isso comigo, onde você está? Diga isso comigo: o Senhor dos exércitos, Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Glória a Deus, Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele está conosco. Ele permanece conosco. Querido, sabe se algum pensamento veio sobre a sua mente de que você está sozinho, de que você está abandonado, não acredite nisso. Não acredite nessa mentira do diabo.
mas acredite na verdade do Senhor, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o Senhor dos exércitos está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio, amém? Então nós não precisamos temer, mesmo que as coisas que nós achávamos que estavam incertas sejam abaladas, mesmo que todas as coisas deem errado, mesmo que nós não, com os olhos naturais, não consigamos enxergar futuro, mas nós entendemos e confiamos. Confiamos tem a ver com fé, querido, e a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então confie no Senhor, deposite a sua fé nele, entendendo que Ele é quem faz, Ele é Deus, e o que eu e você precisamos fazer? Se aquietar, descansar e confiar no Senhor, amém? E há um outro irmão nosso, que fez do Salmo 46 uma inspiração para uma canção. Essa canção é uma canção muito famosa, porque ela foi escrita por Martinho Lutero, o grande reformador, né? O ícone da reforma. E ele, sofrendo todas as perseguições que ele já estava sofrendo, ele compartilhava, né, das suas lutas com os seus irmãos, e ele falava assim: eu preciso cantar o Salmo 46, eu preciso cantar de que o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente. E aí é que ele compôs esse cântico que é tão famoso, que se chama Castelo Forte. E a canção, ela diz: castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com o seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas o nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Aleluia. E sim, a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos que perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará o seu reino. Olha que incrível, Martinho Lutero entendeu aquilo que o salmista quis dizer no Salmo 46, e ele parafraseou tudo isso, né, compondo o cântico do Castelo Forte, e dizendo todas essas coisas: ainda que eu perca família, bens, poder, ainda que eu perca todas as coisas, ainda que minha própria vida se vá, ele entende que Jesus está com ele, e que Jesus, o próprio Deus, nos dará o seu reino. Querido, a nossa esperança não está nas coisas deste mundo. A nossa esperança não pode estar aqui. Que nessa hora possamos deixar de ajuntar os tesouros nessa terra, para ajuntar tesouros no céu, onde a traça não pode consumir, onde o ladrão não pode roubar, onde uma queda no ícone da bolsa não pode fazer desvalorizar, onde a moeda não perde o valor. É na eternidade, é no reino do Senhor. Que nessa hora você possa fazer deste cântico também o seu cântico, e dizendo: Senhor, o Senhor é o meu castelo forte, o Senhor é a minha fortaleza, e eu quero descansar no Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar com você e pedir para que o Senhor possa manifestar todos esses atributos dele em nossas vidas. Amém? Você pode orar comigo? Querido Deus, na sua presença ainda, Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Agradecer, Deus, porque ela revela quem tu és. A tua palavra revela que o Senhor é refúgio e fortaleza. A tua palavra revela, Senhor, que
que o Senhor é um socorro bem presente em meio às tribulações. A Tua palavra revela, Senhor, que o Teu rio, Senhor, traz alegria ao nosso coração. A Tua palavra revela, Deus, que se todas as coisas, Senhor, se abalam, o Senhor permanece para sempre. A Tua palavra revela também, Senhor, que o Senhor está conosco e que o Senhor é o nosso alto refúgio. Então, por isso, nessa hora, nós oramos essa palavra. Oramos te pedindo, Senhor, seja o nosso refúgio, seja a nossa fortaleza, seja o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Oh Deus, que o temor não invada o nosso coração, mas muito pelo contrário, a confiança, Senhor, possa ser firme no Senhor. Nós oramos nessa hora, Deus, declarando sobre nossas vidas que o Senhor, o Deus de Jacó, está conosco. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, é o nosso alto refúgio. Aleluia, e nós declaramos isso sobre nossa vida, sobre nossa família, sobre nossa casa, nosso trabalho, nossos negócios, nossa igreja, Senhor. Declaramos também sobre a nossa cidade de Umuarama, declaramos, Senhor, sobre o nosso estado do Paraná, sobre o nosso país, o Brasil, e sobre todo este mundo, Senhor. Aonde o Senhor fizer a nossa voz ecoar, nós declaramos, Senhor, que o Senhor é o nosso alto refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza e castelo forte, é o nosso Deus. E nós clamamos nessa hora, no nome de Jesus, seja tudo isso em nós, Senhor, seja tudo isso em nós, Senhor, que possamos, Senhor, durante essa semana, experimentar, ó Deus, todos esses atributos que a Tua palavra diz sobre o Senhor. Deus, que possamos nos ver, Senhor, como amados por Ti, Deus, como pessoas, Senhor, que são resgatadas pelo Senhor, acolhidas no Seu alto refúgio, e que podem descansar, e que podem experimentar da paz que excede todo o entendimento, Senhor, porque sabemos, Deus, que a nossa paz, a nossa confiança, o nosso sossego, Senhor, a plenitude de vida não depende, Senhor, das coisas deste mundo, mas tudo está alicerçado no Senhor. Oh Deus, essa é a nossa oração nessa hora, no nome de Jesus, amém. Amém, querido? Glória a Deus. Se essa palavra abençoou o seu coração, a gente pede para que você compartilhe com quem você ama, amém? E que o Senhor possa te abençoar de modo sobrenatural durante essa semana, que você tenha, um resto de dia aí abençoado pelo Senhor, e neste fim de semana esteja conosco online, nas nossas reuniões, seja no sábado quanto também no domingo, esteja conosco, vamos celebrar o Senhor juntos, amém? Deus abençoe, um grande abraço e graça e paz.